Bom, então, fazer uma primeiras impressões aí do jogo que eu estou jogando agora, que é o Front Mission 2, né? Então, trata-se de jogo de RPG estratégico, que eu já inclusive fiz, eu não lembro se uma análise ou as primeiras impressões do Front Mission 1. Eu fiz dois vídeos, inclusive, porque eu fiz um que meio que foi primeiras impressões, mas que foi analisando mais ali a história de uma das personagens, né, um modo história de uma delas. E depois eu fiz uma análise mais completa, acho que até uma revisão, acho que daí não foi o primeiras impressões, que foi o modo história da outra personagem, né? E que daí eu fiz uma análise mais completa analisando o outro modo história, que inclusive é um modo história maior do que a análise da história da primeira personagem que eu fiz, né? Porque a história da primeira personagem era uma história menor e eu não sabia que ela era menor. Mas depois eu vi que, claro, ali era uma história menor e tive a oportunidade de fazer outro vídeo maior depois, contando a história da segunda personagem, que era maior. Enfim, trata-se de um jogo de RPG estratégico em que o jogador pode lutar, combater ali inimigos reais no conceito do jogo, né? Ou adversários esportivos em arena, né? Como já era, vamos dizer, o conceito em Front Mission, a tradição já derivada de Front Mission 1. Adquirir dinheiro de vitórias e batalhas, nomear personagens e apelidá-las com, inclusive, codinomes militares, né? Os chamados de sinal ou sinais de chamado, não sei como seria. Eu acho que seria sinal de chamado, eu acho que seria talvez uma tradução em português mais correta. Comprar itens, no caso curativos ou alteradores de status dos inimigos, etc. Comprar armas, comprar malas para carregar aqueles itens que eu falei antes, ou mesmo para carregar munição, se acabou a munição de uma arma, ou para, às vezes, até equipar um próprio item, não sei se até de repente uma peça de robô, eu acho que dá também, ou mesmo outra arma, se você quiser trocar de arma, então a mala pode permitir com que você carregue itens, né? E o equipamento, escudos, aqui não é uma vírgula, né? Escudos, então você pode comprar escudos, peças para robôs e peças não só corpóreas, mas também computadores, que seriam peças do robô, ali para fazer a configuração do Wanzer. O Wanzer aqui seria a palavra usada para robô dentro do jogo. Então, um computador para a configuração dos mesmos, e que são upáveis, dá para você upar esses computadores, enquanto as peças de Wanzer você não pode upar. Se você quiser uma peça melhor, você vai ter que comprar, aguardar as peças aparecerem ali nos vendedores de peças, né? Alguns deles são oficiais, outros até são mais clandestinos, né? Outros não, até são oficiais, mas são particulares, e outros pertencem, vamos dizer, ao poder público. Não lembro agora se tem vendedor particular de Wanzer que seja de uma loja aberta. Eu acho que até tinha, porque eu acho que no Front Mission 1 tinha. Os computadores são upáveis e cada computador possui mais de um modo opcional de configuração. Então não é só você comprar um computador upando ou não e você instala no Wanzer. Não, você terá de optar ali uma das configurações possíveis. Depois eu vou explicar mais sobre isso, focando ali uma das possibilidades de ataque do Wanzer, o que você prefere que aquele Wanzer se especialize, ou que ele tenha valências distribuídas, né, para todas as habilidades, seja míssil, seja tiro próximo, seja pancada física próxima, seja, vamos dizer, luta corporal, né? Taijutsu, né, já diria o sábio do anime, né? Ou equilibrado, ou mesmo até que ele tenha ali outros focos que de repente o computador possa, vamos dizer, permitir que ele tenha ali como opção haver algum outro foco de especialidade daquele piloto, ou vamos dizer, especialidade do próprio Wanzer, né? Se eventualmente outra pessoa fosse dirigir o Wanzer, né? Não necessariamente o mesmo piloto. Se ele emprestasse para alguém, ou se ele fosse roubado, ou se o piloto morresse, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tanto o computador quanto o Wanzer ficasse para outra pessoa. Então normalmente você vai ter 4 formas de configuração do computador ali. Depende de uma configuração, foca mais em tiro de metralhadora, outra mais em míssil. Ali depende da configuração que você acha mais adequada para aquele Wanzer, para aquele piloto. Você não vai colocar o computador dentro do piloto, mas dentro do Wanzer que ele vai pilotar, dentro do robô que ele vai pilotar. E aí você escolhe dentre as formas de configuração disponíveis. Normalmente há 4 modos, e se você upa até o limite daquele computador, você ganha um modo a mais. Eu não lembro se você upa até o limite dele, ou de repente um pouco antes do limite, uma das outras upáveis possíveis, sem necessariamente chegar no limite daquele computador. De repente já vai abrir uma 5ª modalidade de configuração. Possui mais de um modo opcional de configuração. Normalmente havendo 4 modos, um modo a mais adicionado, creio, quando você upa tal PC até o seu limite. Você pode também vender itens e peças e armas, né?
Armas aqui também. Pera aí. Tem espécies de armas, escudos também. Habilitar skills, equipá-las, pintar o seu Wanzer, conversar. Receber notícias, por exemplo, de jornal em fronte de guerra, sejam elas notícias atuais, de repente, vamos dizer, especulações futuras, ou notícias futuras de coisas que vão acontecer, que já foi decidido de alguma forma, que sabe que provavelmente ocorra, ou até mesmo, vamos dizer, notícias passadas, né? Receber um briefing, vamos dizer assim, de eventos passados, eventos anteriores, que influenciam, inclusive, o Front Mission 2. Né? Inclusive, o próprio Front Mission 2 se passa 12 anos após os eventos de Front Mission 1. Então, notícias passadas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Narração de história também são informações que podem ser valiosas no jogo e que são passadas, né? Informações passadas são passadas ao jogador. Perdão, é redundante. De modo que também é a história do jogo narrada como diário de guerra, né? Como eu já falei na análise do Front Mission 1. Pode-se também obter informações sobre frota inimiga e seus equipamentos, né? Porque tem como você antecipar algumas lutas, você consegue antecipar o posicionamento dos inimigos e tal. Tendo essas informações, porque você consegue, às vezes, uma imagem de satélite que você recebe ali no seu... Você tem tipo um catálogo mais ou menos eletrônico que você leva, que seria, vamos dizer, mais ou menos um computador, e que você pode acessar a network, vamos dizer assim. Então, nessa network, você vai acessar essas informações. Presume-se que é por meio de um computador, um celularzinho, alguma coisa equivalente a isso, né? Um Note, pode ser um Note, enfim. Ou mesmo sobre novos modelos disponíveis a nós, até novos modelos de Wanzer, né? De repente até outros equipamentos de transporte, outros meios de transporte, vamos dizer assim. O Wanzer também é para luta e meio de transporte, de certa forma, vamos dizer. Ou frota aliada, etc. Mesmo modelos disponíveis a nós mesmos, de armas, de Wanzer, de peças de Wanzer, enfim. Falarei mais depois sobre a questão das possibilidades de defesa, né? Que elas, na verdade, são as mesmas possibilidades de ataque, mas vamos lá. As peças, escudos e Wanzer no jogo possuem 4 valências protetivas que podem estar imbuídas nas peças. Às vezes pode variar um pouco o nome, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas cada peça só pode ter, na verdade, uma dessas valências. Salvo quando a peça é de valência neutra. Quando aí ela equilibra entre os 3 tipos de defesa, né? Entre as 3 características. Na verdade, 3 tipos, mas havendo uma neutra que equilibra, ou junta entre as 3, na verdade. Peraí. Junta entre as 3, reunindo todos os tipos de defesa em uma peça ou em um escudo, etc. Que representam as peças que representam suas respectivas vantagens defensivas oferecidas. P, perfuração. S, choque. Na verdade, em português seria com a letra C, né? Mas choque em inglês é com a letra S, só que daí é choque não de choque elétrico, choque de pancada física, né? Tá junto. Perfuração é metralhadora, por exemplo, que seria ataque de tiro de curta distância. Em inglês choque, por isso a letra S. E F, fogo, né? Que pode ser eventualmente um lança-chamas, que é um pouco mais a curta distância, ou mesmo um míssil, né, que daí também é explosão, é explosivo, então é fogo. E N neutro, né, juntando, equilibrando entre as 3 valências. E no final são as mesmas para ataque. O teu Wanzer pode especializar, não só, vamos dizer, ter essas defesas específicas para as peças do robô, mas também, vamos dizer, ele vai se especializar, a possibilidade que ele tenha equilibrado todas as valências, ou ele vai especializar em uma delas específica. Tiro curto, pancada física curta, ou lança-míssil e tal. Ou de repente, ou ataques a longa distância, vamos dizer assim. Né? Há outras complexidades, algumas delas eu vou falar depois. Como é primeiras impressões, de repente eu não vou falar tudo. Né? Ao equipar computadores aos Wanzers, deveria-se avaliar qual, eu também falei um pouco sobre isso acima, qual dos modelos de configuração ofertados pelo PC específico equipado melhor se adequem ao Wanzer objeto, ou até mesmo de certa forma ao piloto, ao Wanzer objeto de montagem daquele estanque. Equipado, no caso, o PC comprado ou já vindo ao próprio Wanzer, né? Às vezes é um computador que já está lá. Até porque todo Wanzer tem que ter o computador de configuração para poder funcionar. Né? Como falei, normalmente cada computador apresenta 4 modelos de configuração para o Wanzer, mas nesse caso dos PCs, visando-se qual será a melhor forma de ataque a ser acoplada, diferente da análise da peça, porque a peça você vai analisar qual é o tipo de defesa que ela oferece. É melhor para ataque de metralhadora ou de tiro de curta distância, melhor para proteção contra míssil, melhor para, e consequentemente também para lança-chamas, alguma coisa nesse sentido. Então, no caso do computador, não. Você vai objetivar analisar, verificar qual será a melhor forma de ataque a ser acoplada a ele, devendo o jogador optar por uma delas, já que você acha que vai desenvolver aquele Wanzer
em determinada valência, como eu falei, né? Prefere tiro curto, então você vai upar o seu computador para que ele tenha ali, ou para usar, para tirar dele a melhor capacidade que ele tem para tiros de curta distância, né? Para metralhadora, ou 12, ou rifle, né? Então essas coisas. Claro que alguns rifles poderiam ser ataques de longa distância, mas aqui para efeito de Wanzer os rifles são usados mais para curta distância. No caso de Front Mission, né? Entre outras armas de curta distância, de armas de fogo, né? Visando qual será, não fogo de longa distância como aqui, arma de fogo normal, mas nesse caso curta distância. Qual será a melhor forma de ataque? Será ocupada ele, devendo o jogador optar por uma delas que seja mais voltada às características agora ofensivas daquele piloto, porque características ofensivas vinculadas ao computador, porque o computador tem o objetivo de conferir habilidades ofensivas e não está visando, ou pelo menos não tanto a questão defensiva. Voltadas às características agora ofensivas daquele piloto, esse é o Wanzer, pois as características defensivas seriam, na verdade, os mesmos tipos aqui já explicados, e até como já dito acima, da mesma forma, sobre as peças. Mas nelas, peças dos robôs, visa-se a resistência e defesa do Wanzer contra certas espécies de armas que causem aquele tipo de dano protegido pela peça equipada. Então, se a peça tem uma capacidade melhor de proteger de tiro curto, se ela receber um tiro curto, a princípio o dano seria menor. Tipo peça de compor braço, corpo, qualquer peça do corpo do Wanzer, né? Etc. E tipos de dano quais sejam. P, S ou F, como eu já expliquei, já vi. Enquanto com o tópico do computador, pelo qual se configura o Wanzer, se visa declarar a que tipo de ataque aquele Wanzer mais se propicia a causar dano, né? A que tipo de ataque aquele Wanzer mais propicia a causar dano, causar ataque também, né? Ou se especializará em, ou ainda mais voltado às características que o jogador pretende desenvolver, implantar ou aprimorar aquele piloto específico. E as valências dos modelos de configuração podem tanto equilibrar entre os variados tipos de ataque que o Wanzer possa possuir, como também focar em um só deles, como eu falei, né? Se ataques de perfuração, choque ou fogo. Pode ser lança-chamas, como pode ser, vamos dizer, armas a longa distância. Perfuração tipo metralhadora e choque bastão, cacetete, garra, né? Armas que permitem ataques mais físicos, né? Ou mesmo armas brancas, né? Chamadas armas brancas. E no caso, a longa distância, armas que distam, no caso da mira, ser atingido, o alvo, né? Logo, armas de longa distância, etc. Entre outras possibilidades. Alguns tipos de armas podem possuir mais de uma forma de ataque, como reunindo fogo e choque, ou fogo e perfuração, ou mesmo perfuração e choque simultaneamente. Por exemplo, como lança-granada, ela acaba tendo, se não me engano, choque e fogo, eu não estou lembrado agora. Qual a especialidade? Choque e fogo. Front Mission, agora entrando na parte da história, Front Mission 2 se passa 12 anos após os eventos transcorridos durante, em decorrência do segundo conflito Huffman, que é vamos dizer que é o evento, que possui eventos, vamos dizer assim, ou que é talvez a conjuntura ali, a estrutura em que há eventos, em que há fatos que são mostrados no jogo, né? Que esses eventos seriam chamados de segundo conflito Huffman, e dentro dele, portanto, as lutas e as escaramuças dentro do segundo conflito Huffman. Na ilha homônima, Huffman, né? Embora no segundo jogo a história se passe, pelo menos durante boa parte, não sei se depois isso possa mudar, mas pelo menos a parte inicial do jogo se passa muito em Bangladesh. Eu já vou explicar mais sobre isso. E no caso da ilha Huffman, o local onde ocorre a maior parte ou todos os momentos, atos e eventos da história de Front Mission 1, né? Nas peças de Roy e Kevin, que eu já expliquei das minhas análises anteriores da franquia e de seus grupos. Front Mission 2, por sua vez, segue a história de Ash. De início, a história revolve ao redor de uma das protagonistas, pois não sei se em outros momentos haveria outras personagens consideradas protagonistas, né? Peraí. Opa. Haveria também outras personagens. Que poderiam ser considerados protagonistas. Nesse caso, essa primeira protagonista seria a Ash, um cidadão bengali, bengalês ou Bangladesh. Bangladesh é mais a expressão inglesa, nós chamamos de Bengali, né? Bengalês também. Esse nome Bangladesh é inglês. Egresso das forças militares da OCU, né? Pode ser que ele pertença às forças de Bangladesh ou às forças de Bangladesh pertencentes à OCU. Eu já vou explicar mais sobre isso. E em português, União Cooperativa Oceânica. Uma cooperação de nações que reúne várias, ao leste do mundo mais, né? No geral, creio,
Uma cooperação de nações que une várias delas em um único bloco multicontinental militar, mas que ao mesmo tempo retira total ou parcialmente a independência dessas nações que sejam a ela afiliadas. Sendo inclusive essa porção inicial do jogo justamente sobre um desses conflitos específicos, porque Bangladesh, depois muda o nome por entrar na UCU, né, ou pelo menos eu entendo ser esse o motivo, vira Alordesh. Não sei se até com permissão da população,